Olá, pessoal! No assunto passado, falamos sobre a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. Foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920. Marcou a decadência do liberalismo econômico e teve como causa a superprodução e especulação financeira, consequência de novas ideologias, acarretando uma mudança no panorama político, surgindo assim o totalitarismo. Mas o que é o totalitarismo? Ele foi um regime político que surgiu e desapareceu em países europeus no século XX. Os regimes totalitários têm em comum o controle total da vida pública e da vida privada. Para se manterem, os países que adotaram o totalitarismo elegeram líderes totalitários que centralizaram as diversas figuras do poder e a atuação do Estado a si mesmo. Além de investirem fortemente em propagandas e elegerem inimigos em potencial que se tornaram a maior justificativa interna para que o totalitarismo funcionasse. No chamado período entre guerras, 1929 e 1939, surgiu, em grande parte dos países do mundo, movimentos internos de contestação ao regime estabelecido e a crise mundial provocada pela quebra da Bolsa de Valores de 1929. Como reação a esses movimentos, nasceram dois grupos totalitários. De direita, o nazismo e o fascismo, e o de esquerda, o stalinismo. Na Europa Ocidental, o endurecimento e o radicalismo político de direita foram a resposta para enfrentar as crises internas e o avanço das ideias socialistas da vizinha União Soviética. Já na Europa Oriental, após a morte de Lenin, Stalin ascendeu ao poder e iniciou uma série de perseguições aos inimigos políticos. Tanto de um lado como de outro, a crise mundial de 1929 forneceu pretexto para justificar o totalitarismo governamental, culpando assim a liberdade individual como responsável pelo caos. Tanto o totalitarismo de direita quanto o totalitarismo de esquerda, eles tinham sim as suas diferenças ideológicas. O primeiro apoiava e era apoiado pela burguesia, enquanto o segundo se sustentava em regime socialista, antiburguês. Mas ainda assim, há semelhança entre esses regimes. Vou deixar aqui exemplos, como na política, existia a supremacia total do Estado, o nacionalismo exagerado, a exaltação da figura do líder, desprezo pelas práticas democráticas e desenvolvimento de um forte militarismo. Na área da economia, o desenvolvimento e a proteção da indústria nacional, além da realização de grandes obras públicas. Na sociedade, o apelo das grandes massas. No campo da cultura, a forte censura, o controle sobre o sistema educativo, a manipulação do sentimento coletivo das massas e a arte que era produzida
para enaltecer o regime. Vale deixar bem claro que cada país onde existiu o regime totalitarista, houve sim as suas particularidades, que se manifestaram conforme a necessidade e o interesse de seus governantes. Os maiores exemplos de totalitarismo foram vivenciados na Europa no pós-guerra, quando a Itália e a Alemanha foram controladas pelos governos fascista e nazista, respectivamente, ambos de direita. Como nasceu o nazismo na Alemanha? Em 1918, antes mesmo de terminar a Primeira Guerra, os alemães já tinham a derrota no ar. Socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas, liberais-democratas, militares e outros provocaram uma onda de agitação em toda a Alemanha. A perda da guerra trouxe rancores que serviriam de estopim para uma outra guerra ainda mais temerosa. O surgimento do totalitarismo na Alemanha foi associado ao Partido Nazista, ao Estado nazista e a outros grupos de extrema-direita. A ideologia rejeitava o conceito de luta de classes e defendia a propriedade privada e empresas alemãs. Apoiava teorias como hierarquia racial e o darwinismo social, na qual os povos germânicos eram descritos como os mais puros da raça ariana, e por isso eram vistos como uma raça superior. Tinham como objetivo superar as divisões sociais para criar uma sociedade homogênea e a unidade nacional com o tradicionalismo, excluindo os estrangeiros e reivindicando territórios alemães em áreas para a expansão territorial. O Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães foi fundado em 5 de janeiro de 1919. Mais tarde, Adolf Hitler assume o controle e rebatiza para Partido Nazista em 1920, ao assumir o posto. Hitler inicia então uma escalada para o totalitarismo. Dissolve o parlamento, convoca as tropas da AS e SS para fiscalizarem o processo eleitoral. A oposição foi violentamente perseguida e as eleições foram garantidas para os nazistas. O Programa Nacional Socialista apelava para uma Alemanha unida e que negaria cidadania aos judeus e a seus descendentes, além de apoiar a reforma agrária e nacionalização de algumas indústrias. Como surgiu o fascismo na Itália? O fascismo na Itália, ele foi um movimento totalitário e que governou o país entre 1922 e 1943. Foi liderado por Benito Mussolini, chamado por seus seguidores de Duce, líder. Logo que assumiu o poder, Mussolini tratou de eliminar as oposições por meio de prisões, eleições fraudulentas e fechamento de jornais. Exigiu ainda mais poder, o que foi aprovado pelo parlamento. Entre os anos de 1925 e 1926, o Estado promulgou uma série de leis, fortalecendo o poder de Mussolini, que extinguiu
todos os partidos políticos, só ficando o Partido Fascista. Proibiu o direito de greve, liquidou a liberdade de imprensa. Surgia assim um totalitarismo como uma nova ordem, na qual era nada a ver acima do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. A ideia do regime era tomar o poder da Itália. O objetivo era enfraquecer o socialista enquanto movimento social e político. A violência estava diretamente ligada ao militarismo, à uniformização dos partidos, desde as milícias conhecidas como os camisas negras. As consequências do nazifascismo europeu são inegáveis. As melhorias socioeconômicas não deixam de lembrar que esses regimes foram surgindo em um movimento que ambos os países viviam em situações nas áreas sociais, econômicas, por conta da Primeira Guerra. Infelizmente, essas melhorias ocorreram de governos que se impuseram pela força, pela censura e por uma forte ideologia, impedindo que o povo se revoltasse contra eles. Aqueles que se opuseram contra foram presos, mortos ou se viram obrigados a fugir do seu próprio país. Esses princípios ideológicos se expandiram para outros países europeus. Em Portugal, com Antônio Salazar, no Brasil, com a Ação Integralista Brasileira. Bom, pessoal, essa explicação ela foi toda apresentada para o regime totalitarista de direita. Na próxima aula, falaremos sobre o totalitarismo de esquerda. Forte abraço e até lá!